Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito do direito que, olha, afeta a vida de todo mundo: a responsabilidade civil. Sabe aquela pergunta, quando alguma coisa dá errado, de quem é a culpa e quem paga a conta? Então, é exatamente essa estrutura jurídica que responde a isso. Bora mergulhar nesse assunto. Pensa só comigo nessas situações: um erro médico, um produto que chega em casa com defeito, um acidente de carro no trânsito. Parece coisa distante, né? Mas não, isso acontece o tempo todo. E o direito precisa ter uma resposta bem clara sobre quem vai arcar com as consequências. É exatamente aí que a responsabilidade civil entra em campo. Bom, tudo isso parte de uma ideia central, sabe? Uma peça fundamental que sustenta todo o sistema. É o que a gente chama de dever de reparar. Traduzindo em bom português, responsabilidade civil é a obrigação que alguém tem de consertar o estrago que causou para outra pessoa. E olha que interessante, o objetivo principal aqui não é punir quem errou, não. A ideia é compensar a vítima, é tentar fazer com que a situação volte a ser como era antes do prejuízo. Agora, olha que detalhe fundamental para entender isso de vez: a diferença entre obrigação e responsabilidade. Pensa assim. A obrigação é o dever original, o primário. Por exemplo, a obrigação que todo motorista tem de dirigir com cuidado. A responsabilidade? Ela só aparece depois, como uma consequência, quando essa obrigação de dirigir direito é quebrada e causa um acidente. Ou seja, ela é um dever secundário, que nasce da quebra do primeiro. Beleza. Mas então, como se define que alguém é responsável? Não é automático, não é só apontar o dedo. Para isso acontecer, a gente precisa provar que existe um conjunto de ingredientes, quase como se fosse uma receita de bolo do direito. E a receita está aqui, ó. São esses os elementos essenciais. Para alguém ser obrigado a reparar um dano, a gente geralmente precisa comprovar 4 coisas: uma conduta, um dano, um nexo causal ligando os dois e, em muitos casos, a gente precisa de um quarto elemento: a culpa. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro ingrediente é a conduta. É o ato em si. Pode ser uma ação, tipo avançar o sinal vermelho, ou pode ser uma omissão, como um médico que não presta o socorro que deveria. É o que dá o pontapé inicial em toda a história. Em segundo lugar, o dano. Esse é o resultado da conduta. Pode ser um dano material, fácil de calcular, como o conserto do carro batido, ou pode ser um dano moral, que é mais subjetivo, afeta a honra, a paz de espírito da pessoa. E aqui está o pulo do gato: se não tiver dano, não tem o que reparar. Simples assim. Sem dano, a gente nem começa a falar de responsabilidade civil. O terceiro elemento é o tal do nexo causal. Pensa numa ponte, literalmente. De um lado da ponte está a ação da pessoa. Do outro lado está o dano que a vítima sofreu. O nexo causal é essa ponte que liga uma coisa na outra. É preciso provar que foi aquela conduta específica que causou aquele dano. Se essa ponte não existir, ou se ela se quebrar, a responsabilidade cai por terra. Agora a gente chega num ponto super importante, que explica aquele às vezes que a gente viu no quarto elemento. Será que sempre importa se a pessoa teve a intenção de causar o prejuízo ou se foi só um descuido? A resposta é: nem sempre. O nosso direito divide a responsabilidade em 2 grandes caixinhas. A primeira é a responsabilidade subjetiva, que é a regra geral. Nela, precisa sim provar que a pessoa agiu com culpa, ou seja, que ela foi negligente, imprudente ou não tinha a habilidade técnica necessária. Já na outra caixinha, a da responsabilidade objetiva, a culpa, é irrelevante. A obrigação de indenizar vem só pelo risco que aquela atividade já cria por si só. E essa citação do nosso Código Civil mostra isso perfeitamente. A própria lei reconhece que algumas atividades já carregam um risco natural. Pensa numa grande indústria, por exemplo. Nesses casos, a lógica é: se alguém lucra com uma atividade arriscada, também tem que arcar com os danos que ela pode causar, mesmo que não tenha agido com culpa direta. Beleza, vamos seguir para mais uma divisão importante aqui, que tem a ver com a origem do dever que foi quebrado. De onde veio a regra que não foi cumprida? A responsabilidade pode nascer porque um contrato foi quebrado ou simplesmente porque uma regra geral da sociedade foi violada. A contratual é mais fácil de entender. Existia um contrato assinado, uma das partes não cumpriu o combinado, pronto. Já a extracontratual, que também tem o nome chique de aquiliana, é a que acontece quando alguém quebra um dever geral que vale para todo mundo, como de não machucar os outros, por exemplo. O acidente de trânsito é o caso clássico. Mas espera aí. Essa obrigação de reparar vale sempre, em qualquer situação? É absoluta? A resposta é não.
Existem algumas situações bem específicas que a lei reconhece e que podem, digamos, quebrar essa corrente da responsabilidade. E aqui estão as principais que a gente chama de excludentes. Por exemplo, se a pessoa agiu para se defender de uma agressão injusta, a legítima defesa. Ou quando o dano acontece por culpa total da própria vítima. Ou até por um evento totalmente imprevisível, fora do controle de qualquer um, tipo um desastre natural. Nesses casos, a lei entende que não seria justo obrigar a pessoa a indenizar. Ok, já entendemos a mecânica, como a máquina funciona, mas agora é fundamental a gente entender a filosofia, o porquê de tudo isso. O jeito que o direito pensa a responsabilidade civil mudou muito com o tempo. Antigamente, a ideia era muito ligada à punição, quase uma vingança legalizada. Mas hoje, nossa, a visão é outra, completamente diferente. O principal objetivo do sistema não é mais castigar quem causou o dano. O foco total é socorrer a vítima, é buscar uma reparação que consiga, pelo menos na medida do possível, restaurar o equilíbrio que foi quebrado pelo dano. E essa frase do Clovis Bevilacqua, um jurista brasileiro gigante, resume isso de um jeito perfeito. Enquanto o direito penal está focado no réu, no criminoso, o direito civil vira os seus olhos para a vítima. O foco é garantir que o direito da pessoa que sofreu o dano seja restaurado. Esse gráfico aqui deixa essa hierarquia de objetivos bem clara. Olha só, a função número 1, a mais importante de todas, é reparar o prejuízo material ou compensar o dano moral. Ponto final. Claro que também existe um efeito secundário de punir e de educar, de desestimular que outros façam a mesma coisa. Mas isso é secundário. O que importa mesmo, em primeiro lugar, é sempre amparar a vítima. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar junto. O sistema busca essa reparação, quase sempre através de uma indenização em dinheiro. Mas e quando a perda é de algo que não tem preço? A perda de alguém que a gente ama, um dano psicológico profundo. Será que o dinheiro consegue de verdade restaurar o equilíbrio que foi perdido? É uma questão que mostra pra gente os limites e a enorme complexidade do direito.